Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Sonhamos com uma escola acolhedora, plural e que esteja sempre de portas abertas. Na escola dos nossos sonhos, o respeito e o afeto são matérias fundamentais para a construção de um mundo mais humano. Nessa escola, brilham professoras e professores plenamente valorizados. E nela se desenvolvem pessoas cidadãs para uma sociedade mais justa e igualitária. Sonhamos com essa escola, pois sabemos que sonhar é o primeiro passo para transformar a realidade. Minha primeira professora chamava-se Professora Lindauer, uma pequena escola do interior do Paraná com apenas 4 salas de aula. E ela, para nos ensinar história, quando nós não tínhamos nenhuma gravura nos livros, ela pedia para que nós fechássemos os olhos e sonhássemos que estávamos dentro de um barco navegando. E foi assim, com a professora Lindauer, aprendendo a fechar os olhos e abrir os olhos, que nós aprendemos a sonhar. Uma escola que engrandeça a nossa alma e que faça com que, de olhos fechados, nós possamos fazer as grandes travessias para ter uma cidade melhor, uma sociedade melhor. É pela professora Lindauer que vale a pena continuar a luta. Daí, mano, como você tá? Tranquilo? Cheguei, vamos entrando. E o pessoal não chegou ainda pra jogar videogame? Não chegou ninguém ainda. Pô, mas como assim? Vamos ver o horário político? Horário político? É, cara. Tadeu Venere. Tem umas propostas de educação massa aí. Ah, então, né? Já que o pessoal não chegou, vamos ver então, né? Vamos ver? Beleza. Tadeu, você poderia contar para nós qual foi a sua maior vitória? A maior vitória, eu acho que é o fato de ter sobrevivido nesses 18 anos fazendo exatamente aquilo que as pessoas dizem que não daria certo. Né? Eu acho que é exatamente isso. Eu cheguei na Câmara de Vereadores e a primeira coisa que eu falei para o presidente da Câmara dos Vereadores, quando ele fez a primeira reunião com todos os vereadores, e falou que nós éramos uma família, que nós éramos amigos e que nós tínhamos que nos proteger, foi dizer a ele que eu não era amigo dele, que eu não tinha amigos na Câmara de Vereadores, que eu não fazia parte da família, que a família era coisa do sul da Itália e que eu não pretendia proteger absolutamente ninguém. Acho que essa foi uma situação assim muito constrangedora para aquele meio. E depois, na sequência também, nós temos conseguido romper com alguns paradigmas que dentro do partido ou dentro da nossa, às vezes do nosso dia a dia, são meio que ditos como sendo corretos, né? Que você tem que ter bom senso, uma zona de conforto, não pode bater de frente com esse ou com aquele setor. Há segmentos da sociedade que se você se indispuser com eles, as consequências são muito desconfortáveis, muito desagradáveis e realmente são. E nós resolvemos enfrentar isso, né? Nós resolvemos fazer exatamente o que as pessoas diziam, as pessoas que eu falo que são as pessoas que têm experiência nisso, diziam que não daria certo. E eu acho que deu certo. Entenda, não é nada agradável viver pensando que alguém quer matar você. Eu entendo. Mas com certeza não é a primeira vez que tentaram. O Bruno disse que tentaram várias vezes. E você ainda acredita no que o Bruno diz depois de tudo o que ele fez? É que eu não sei nada sobre vocês. Ah, Maria José. Eu contei que o acidente com o caminhão foi intencional. Que o cara veio direto pra cima da minha caminhonete, que um pobre camponês que ajudei no caminho morreu e talvez a esposa dele também. Não, eu não fazia ideia. Mas eu também não acho que o Bruno tenha... Bruno é capaz disso tudo e muito mais. Agora Porra, cara, deixar o país. Você que mudou de canal? Foi mal, cara, sem querer. Sentei aqui, foi mal aí. Vou pegar um refrigerante, você quer? Pode ir lá então que eu mudo aqui de Eu não volta. vou me casar com ele. Nossa, cara, essa mulher é muito linda, velho. Que mulher? mulher espetacular. Qual mulher? Essa daqui que tá entrevistando o Tadeu Venere. Não, Quer ver conheço. aqui? Já vejo. Não é essa jornalista que se separou? Né? Pior que eu não sei, cara. Eu não lembro o nome dela, cara, mas ela é muito linda, velho. Olha só. Já vejo. Ele veio para Curitiba em 1972 para estudar psicologia e de lá para cá acabou ficando na cidade. O nosso candidato de hoje é Tadeu Venere, do Partido dos Trabalhadores.
Bem-vindo, Tadeu. Então, você começou fazendo uma coisa e agora está fazendo outra. Por que disso? Eu sou de Nova Vitória, né? Uma cidade do interior do Paraná. E a época que eu vim, ela é pequena, mas ela era menor ainda, divisa com Porto União. Uma cidade histórica no Paraná, porque na verdade é Porto Nossa Senhora das Vitórias, né? Porque a cidade, o agrupamento, ainda no século XVIII, ele foi feito justamente na data Nossa Senhora das Vitórias. Depois, com a Guerra do Contestado e a consequente separação do território contestado entre Paraná e Santa Catarina, uma parcela ficou com o Paraná, que ficou na Vitória, e uma parcela com Santa Catarina, que ficou Porto União. E eu venho de lá, é uma cidade que eu falo histórica porque ela tem uma referência muito grande nas lutas operárias da década de 60, 50, né, por ser um entroncamento ferroviário. Era, né, hoje não é mais, hoje não tem nem ferrovia, mas era um entroncamento ferroviário, e um entroncamento ferroviário todo o sul do Brasil com o norte do Paraná, aliás, norte do Brasil e o centro do Brasil, né? E foi a última ferrovia, que é São Paulo, Rio Grande, a última ferrovia autorizada por Dom Pedro II, que justamente originou na sequência a Guerra do Contestado. Então tem uma história muito legal. Meus pais, meu pai, meus avós, são todos ferroviários, meu tio, não é por acaso que eu sou torcedor do Paraná Clube, todos são ferroviários. E eu aprendi muito com as manifestações ferroviárias, com as greves dos ferroviários, né, o processo todo construído. Acho que dali a gente começou a mexer nesse negócio e estou até hoje nisso. Muito bem, muito obrigado pela sua participação e pela nossa conversa aqui hoje. Falo pra caramba. Esse foi o nosso Política Total de hoje e tenha uma boa noite. Nossa, cara, ela é muito perfeita, velho. Olha isso. Olha esse cabelo. Mesmo, cara. É bem bonito. Nossa. Deve ser dos piá. Acha alguma outra coisa do Tadeu? Beleza. Beleza, tudo bom? Chegue. E aí, cara? Tranquilo? Jogar um joguinho aí? De nada. Ué, não estão jogando ainda? Tranquilo, tá? Estamos Porra. assistindo o programa aqui. Tadeu Venere. Sério? O candidato à Prefeitura de Curitiba, Tadeu Venere, participou ontem pela manhã de uma passeata pela Rua 15 de Novembro. A concentração foi nas escadas da Universidade Federal do Paraná. Estamos com um problema aqui com o repórter Childerico. Na manhã desse sábado, o candidato Tadeu Venere falou à população a respeito das suas novas propostas em relação ao empreendedorismo de alto impacto, que, segundo ele, seria uma nova abordagem para gerar novos empregos. O empreendedorismo de alto impacto é uma nova forma, uma nova abordagem de gerarmos empregos com pouco impacto na cidade, mas com alta tecnologia. Para isso, é preciso que a Prefeitura, primeiro, dê visibilidade a esse tipo de empreendimento. Segundo, possibilite que nós tenhamos um número muito menor de dias do que nós temos hoje, cerca de 100 dias para abrirmos empresas, e que a proposta nossa é que adotemos o método que é adotado hoje em Santiago do Chile, onde em um único dia você faz toda a autodeclaração e nos 30 dias seguintes a Prefeitura faz a fiscalização. E obviamente que para isso também é preciso que nós tenhamos parceria com o Observatório Social, com orçamento participativo, para que mais pessoas possam participar da administração pública, acompanhar a administração pública e fazer com que a cidade gere mais melhores empregos com um impacto pequeno no que diz respeito ao meio ambiente e com alto impacto no que diz respeito à eficiência e eficácia. Olá, bom dia. Está começando mais um programa do Eleições 2016. E hoje recebemos o candidato à Prefeitura de Curitiba, Tadeu Venere. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos veem e uma boa eleição para nós todos. Vamos lá, Tadeu. Uma pergunta padrão. Por que as pessoas aí de casa devem votar em você? Beleza, Douglas, nós temos nesse período todo, né, eu estou já há 14 anos na Assembleia Legislativa, 8 anos na Câmara Municipal, e eu aprendi muito com a cidade de Curitiba. Eu não sou de Curitiba, eu venho de União da Vitória, uma cidade do interior do Paraná, faz 40 anos que eu moro em Curitiba, 43 anos, e eu aprendi muito, não só a gostar da cidade, mas a entender a cidade, mas com as suas coisas positivas e também com as suas coisas que não são positivas. Eu acho que a cidade de Curitiba tem muito a nos ensinar, mas nós também temos muito a contribuir para que ela melhore. Nós não podemos continuar vivendo numa cidade e achando que é normal. Nós temos mais de 300 áreas, por exemplo, de uma cidade invisível, que são áreas de habitação irregular.
Nós não podemos continuar tendo um consórcio que trabalha com o sistema todo público de transporte como se fosse apenas um monopólio, quando na verdade nós sabemos que isso deveria ser melhorado e pode ser melhorado muito. Nós não podemos continuar tratando o lixo, que ainda que haja uma predisposição a se fazer uma nova abordagem sobre ele, mas o lixo como um problema que ninguém, é uma caixa preta que ninguém consegue abrir, ou a parte de informática da cidade. Então tudo isso nos motivou, num momento extremamente difícil que o Partido dos Trabalhadores atravessa, motivou a nós aceitarmos esse desafio e entendemos que nós podemos fazer as coisas que precisam ser feitas na cidade e podemos fazer melhor. Por isso eu coloquei meu nome à disposição. Eu acho que entendendo todas as dificuldades que nós temos, entendendo todas as dificuldades que nós estamos atravessando, não só o partido, mas a política como um todo, mas também entendendo que há determinados momentos que você tem que se expor. Eu não sou daquelas pessoas que as primeiras dificuldades que ocorrem simplesmente ou mudam de partido ou por alguma razão somem do cenário. Ao contrário, é pelo perfil, cada um tem um perfil e o meu perfil sempre foi de enfrentar as dificuldades. Eu venho, como eu falei, de uma cidade do interior, eu fui diretor de sindicatos bancários, fui bancário durante muito tempo, estou na política, gosto da política, acho que a política pode ser um espaço de mediação, embora esteja extremamente desacreditada. Mas é um espaço de mediação, que se nós não tivermos isso, é uma barbárie total. E por isso que eu coloco o nome à disposição e peço que a gente possa fazer, de uma forma participativa, possa fazer um bom debate e uma boa administração se for eleito. O Partido dos Trabalhadores passa por um período estável atualmente, com muitas pessoas estão deixando a sigla. Eu gostaria de saber o que faz você insistir no partido. Eu tenho 33 anos de PT. Nós entendemos que esse período todo é um período que teve situações favoráveis e situações desfavoráveis. Hoje a situação está crítica, mas nós não podemos esquecer perder de vista que, por exemplo, a política habitacional de Curitiba, ela foi feita basicamente 100% com recurso do governo federal. 100%. A política que foi feita, muitas vezes aqui, de melhoria de vias urbanas, é governo federal. A política de universalização ou tentativa de universalização na área de saúde, mesmo de educação superior, é política do governo federal. Então, estas políticas fazem com que nós tenhamos hoje que fazer um balanço do que está acontecendo. Há pessoas que cometeram erros no partido, não tem a menor dúvida, e vão pagar por esses erros. Agora, eu ainda sou, como eu lhe falei, da opinião que você faz política dentro de um contexto geral, e não política que quando a coisa fica ruim, eu saio, quando melhora, eu volto. Acho que partidos não são franquias. Eu não gosto de pensar que um candidato, uma pessoa, tem uma vida partidária que em determinado momento você é meu aliado. Aí eu saio e vou para outro partido, você deixa de ser meu aliado. Aí na semana seguinte eu mudo de partido, você volta a ser meu aliado. As pessoas não entendem isso. Nós temos no Brasil uma cultura de votar em pessoas, o que eu acho ruim. Porque isso não faz com que você cobre programas, você cobra muitas vezes muito mais posturas do que programas. E eu no PT tenho tido sempre a mesma direção. Eu fui muito crítico ao governo Requião, inclusive, nós éramos base do governo Requião, mas fizemos críticas ao governo Requião, porque eu apresentei uma emenda constitucional no Paraná, e obviamente aconteceu depois na sequência, temporariamente ou parcialmente, no Paraná nós não temos mais nepotismo. Tem pessoas do meu partido que votaram contra a emenda, nós perdemos inclusive por 4 votos. Eu apresentei um projeto de lei para que nós não tivéssemos as 30 horas para a saúde, perdemos. Eu fui o único voto contrário dentro do período em que nós estávamos na Assembleia Legislativa, em 2006, foi no dia 17 de dezembro de 2006, o único voto contrário ao projeto de aposentadoria dos deputados, foram 53 votos ou ausências a favor e só o meu voto contrário. Eu fui, junto com o pastor Prazic, os 2 únicos votos, nós fomos 2 únicos votos contra o processo que criou o auxílio moradia para os magistrados. Então, acho que a gente tem uma caminhada. E dentro dessa caminhada eu procuro ser coerente, e por isso que eu falo, não dá para você estar num partido hoje, vir para outro partido amanhã, pular de partido em partido, conforme a conveniência, porque é como se trocasse roupa, trocasse camisa. Eu não vejo assim, acho que partido é uma opção que se faz. Se ele comete erros, a gente tenta corrigir. Se não é possível corrigir, aí eu paro a vida partidária, mas eu não vou ficar pulando para lá e para cá. Com relação à moradia, que é um problema urbanístico e social de Curitiba, eu gostaria de saber qual é a sua ideia para resolver isso. Curitiba tem algumas situações que são interessantes. Para o ano que vem, se pegar o orçamento de Curitiba, obviamente que ela vai depender de recursos também, outros que não sejam só esse. Mas recursos para habitação e para regularização fundiária são muito pequenos.
No último ano, nesse ano e nos últimos anos, nós temos poucos recursos, a maior parte, 98% dos recursos que nós temos vem do governo federal. A aquisição de áreas prevista no orçamento para o ano que vem é 2.400 metros. Eu não sei exatamente por que isso está no orçamento, 2.400 metros, porque isso é ridículo, né? Há que se pensar em ter alternativas, que nós não criemos novos impostos para isso, mas que nós possamos usar os mecanismos que, por exemplo, hoje tem no Estatuto das Cidades, e que esses mecanismos possam propiciar que nós tenhamos uma cidade mais igualitária, uma cidade onde nós tenhamos condições de fazer regularização fundiária de áreas que algumas delas estão há 20, 30, 40 anos esperando, e que a Coab não pode agir como se fosse apenas uma imobiliária. A Coab tem que agir no sentido de facilitar a vida das pessoas e não dificultar. E aí, claro, criar condições para que nós tenhamos programas que não sejam só dependentes do governo federal. Acho que, alguns anos atrás, quando eu era vereador, nós apresentamos um projeto de lei que nós tivéssemos um percentual fixo do orçamento destinado à moradia. Eu sei que hoje nós vivemos uma crise gravíssima, mas se nós não pensarmos num processo, como eu falei, de cidade sustentável, que ela tem a saúde, o meio ambiente, a moradia, o transporte, todos eles interligados, nós não vamos conseguir sair dessa situação que nós vivemos hoje, onde as pessoas moram há 40 anos e não são donas do pedaço de terra que elas ajudaram a construir 40 anos atrás, quando aquilo não valia nada. Está bem, então, nosso tempo já se esgotou e passa rápido, né? Gostaria que você deixasse sua mensagem final para aqueles que estão nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer muito, né, as pessoas pela generosidade de me aceitarem como candidato. Eu tenho recebido assim, uma quantidade muito grande de incentivo. Alguns acham que é uma maluquice, né? Talvez até seja, mas eu acho que é um ato de compromisso. Eu tenho um profundo amor por essa cidade. Eu criei meus filhos aqui, eu acho que sou parte dela. Não estou com a verdade, absolutamente, mas sou parte da verdade. Tenho uma visão diferenciada de muitas pessoas que pensam administrar a cidade apenas como se nós pudéssemos idealizá-la. Acho que ela não é a cidade ideal. Eu sempre lembro que Curitiba, a primeira vez que eu cheguei em Curitiba, em 1972, foi dia 30 de junho de 1972, quando eu vim morar aqui. Por uma dessas coincidências, 44 anos depois, no dia 30 de junho, meu partido indicou para ser candidato a prefeito de Curitiba, o que para mim é uma honra muito grande. É uma honra poder discutir com a população as suas angústias, os seus anseios, e principalmente os seus sonhos. Eu, quando cheguei em Curitiba, vindo de Nova Vitória, eu olhava a cidade e lembrava do grande escritor, que é prêmio Nobel, Miguel Angel Astúrias, quando no livro Senhor Presidente ele dizia a grande cidade, que era grande demais para o seu cansaço e pequena demais para a sua dor. Nós temos que fazer uma cidade onde as pessoas sintam que essa dor pode sim ser compartilhada e diminuída, e esse cansaço pode também ser compartilhado. É isso que eu quero para Curitiba, é isso que eu quero para todos nós, uma cidade que é a região metropolitana, a cidade toda se incorpore, e que nós sejamos de novo uma cidade da tolerância, uma cidade de todas as cores, de todos os amores, de todas as pessoas. Eu espero que a gente possa fazer isso nessa campanha. Tadeu, muito obrigado pela entrevista. E o programa Pré-Eleições 2016 fica por aqui. E não perca o episódio inédito de Lendas da Paixão. Até a próxima!